Tem uma passagem da Torá que explica o que um homem devia fazer quando ele suspeitava que a sua mulher era infiel. E aí tem todo um ritual, todos os passos, e a Torá é enfática em dizer que isso devia ser feito na presença de um sacerdote. A pergunta que o Zohar vai analisar é: por que o sacerdote? O que isso significa? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Nassó, hoje focando nos parágrafos 61 e 62 do Zohar, quinto ano de leitura. Bom, como dito, quando um homem suspeitava que a sua mulher era infiel, ele tinha que levá-la diante de um sacerdote e fazer uma série ali de rituais. E a pergunta do Zohar é: por que levar essa mulher para o sacerdote? Não devia levar para um juiz, né? Leva para um tribunal, julga, e aí é um caso de corte, né? De justiça. E o Zohar fala que não, realmente tinha que ser o sacerdote, porque a questão de infidelidade é uma questão espiritual, antes do que uma questão judicial. Pode ser uma questão judicial, porque a gente sabe que o casamento também tem o seu aspecto legal, vamos chamar assim, e burocrático. Mas antes disso, o casamento é uma questão espiritual, e portanto a traição e a infidelidade também. E aí, o Zohar traz também uma prova disso, de que a palavra infiel na Torá não é usada só para falar de uma pessoa que é infiel com outra numa relação amorosa. Quando o povo não está seguindo as leis de Deus, qual é o termo que a Torá usa? Infidelidade. Portanto, é uma questão de espiritualidade. Ou, se você quiser pensar, é uma questão de relações em geral, né? A gente é infiel em relações e de cunho espiritual. Deu para entender? Então o Zohar diz: do mesmo jeito que em alguns momentos a gente vê o povo de Israel sendo taxado de infiel porque não segue Deus, as pessoas podem ser infiéis no relacionamento. E portanto é uma questão espiritual. E portanto precisa do sacerdote para resolver isso. Mais especialmente, vamos lembrar, o sacerdote ele é a coluna da direita da árvore da vida, tá? Então é uma injeção de amor na questão, ou seja, eu tenho que olhar com o que aconteceu ali, tentando trazer amor para a situação, tá? E eu tenho que tentar restabelecer a conexão. O sacerdote, como amor, representa isso, né? Algo se rompeu na infidelidade, né? Um laço foi quebrado espiritualmente, portanto eu preciso o amor que volte a unir esse laço, se possível. Então o sacerdote ele representa um dos jeitos mais fáceis de ganhar a conexão novamente com o eterno. Ou seja, o que o Zohar está ensinando para nós é que a infidelidade é algo bastante grave, né? Não é só uma violação física, uma violação de coisas mundanas. É uma desconexão espiritual e não só entre as pessoas do casal, uma desconexão de Deus. Por isso que eu preciso da figura do sacerdote, percebe? A pessoa que comete alguma infidelidade, além de desconectar do seu cônjuge, desconecta da luz, desconecta da espiritualidade. Portanto, para reparar o dano, né, eu preciso fazer esse reparo em dois níveis. Eu e o meu cônjuge, né, que já é complicado perdoar uma infidelidade, voltar a como era antes, mas também depois a pessoa precisa reconectar com a luz do Criador, porque o que ela fez causa uma tremenda separação. Um bom dia a todos e tudo de bom.